Xalá em Tial, meus amados irmãos. Aqui vosso irmão Betuel. É um prazer imenso reencontrar com todos os irmãos, com todos os Yaltim. Meus amados irmãos, antes de tudo, louvamos, agradecemos, exaltamos a Yal dos Exércitos. Ô grande Yal, ô grande Yal, ô grande Yal, nós te invocamos, ô Yal, todo-poderoso, Yal dos Exércitos. Aqui está teu servo, irmão Betuel, para trazer as boas novas. Ô grande Yal, que aqui não seja o homem, mas sim o teu espírito, o espírito que vem de lá de cima, o teu Ruach Kadosh, em nome de Yahshua Mashiach. Abençoa essa live, todos os irmãos que estiver presente, assim como aqueles que não poderem estar. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja. Louvado seja o nome do Eterno, meus amados irmãos. Eu senti a vontade, meus irmãos, de trazer um pequeno estudo aqui sobre os dois arrebatamentos, porque nós sabemos que o tempo está próximo, nós sabemos que o nosso rei está chegando, o nosso rei está vindo buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Eterno. Então, meus amados irmãos, eu me senti à vontade de trazer aqui os dois arrebatamentos, mostrando que vai acontecer dois arrebatamentos, pois muitas pessoas, por qualquer razão que seja, não acreditam de jeito nenhum mais no arrebatamento, ou então tem algumas que acreditam agora só no arrebatamento. Então, meus amados irmãos, nós temos que fazer de tudo para nós não perder a nossa coroa. E como que nós fazemos isso? Nós simplesmente pegamos a Bíblia e nós vamos ler o que está escrito na Bíblia. Só assim nós vamos saber o que é verdadeiramente o que nós devemos acreditar. Então, meus amados irmãos, aqui eu trouxe esse pequeno estudo que é do nosso irmão querido, irmão Romilson Ferreira. E eu queria que vocês, se você pudesse acompanhar comigo, pegasse a Bíblia de vocês, né? Para nós ver esse estudo, é um pequeno estudo, mas que diz tudo, meus amados. Então, vamos ver, meus amados irmãos. Antes de tudo, eu queria louvar um pequeno hino para Yal dos Exércitos. Eu queria, antes de tudo, cantar um hino aqui que antes, quando meu pai estava aqui ainda, que eu entrava no quarto dele, eu ficava olhando para ele, escutando esse hino, e ele, quando eu olhava para ele, eu via aquela luz iluminar ele, eu via aquela felicidade dele escutar esses hinos. Mas eu não entendia por que ele escutava esses hinos com muita atenção. Ele levantava a cabeça e ficava olhando para cima. Hoje eu entendo, meus amados irmãos, que quando ele estava lá no cantinho dele, no quarto dele, na cadeira dele, escutando esses hinos, na verdade, ele não só estava escutando esses hinos, na verdade ele estava vendo a vida eterna, ele estava enxergando além do que tem nesse mundo. E isso eu não conseguia entender, meus irmãos. Então, hoje eu entendo que quando meu pai escutava esses hinos, ali ele está vendo a eternidade. Hoje ele está em repouso, mas em breve a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Eterno. Então, meus amados irmãos, eu agradeço muito por tudo que meu pai me ensinou. Meu pai foi um grande homem, em nome de Yal. Muito obrigado, Yal, por ter me dado um homem tão grande como foi meu pai. Muito obrigado. Um dia, meu pai, nós encontraremos Yal Shalom.
Louvado seja o nome do Eterno. Eu queria então aqui cantar esse hino, um desses hinos porque escutava muito hino. Então eu queria aqui cantar esse hino e um dia, meu Pai, nós vamos voar junto, assim seja. É tremendo, meus irmãos. Esse grande dia está chegando para nós, os Yaltim, para todos aqueles que fizeram a vontade de Yalcha, assim seja. Um dia tudo irá findar. Um dia Yalcha, ele voltará, é verdade, eu entendo, meu Pai. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão no léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, nós voaremos, e a nação precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei a vinda de Yalcha. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Yalcha chamar, responderei. Aleluia, é verdade. A te louvar, louvando então, eu partirei ao doce, eterno lar, a casa do meu rei. Nós partiremos, meus irmãos, para a casa do nosso rei. Nós encontraremos com nossos irmãos, com nossos familiares que acreditaram. É verdade. Assim seja, meus amados. E a força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Yalcha chamar, responderei. Yalcha a te louvar, louvando então nós partiremos ao doce, eterno lar, a casa do meu rei, a casa do nosso rei, meus amados. Eu vencerei, e face a face eu verei. Aí, Yalcha. Assim seja, meus irmãos, assim seja. Em breve nós partiremos para Yalchalam. Em breve, meu Pai, nós encontraremos mais uma vez, mas para dessa vez para todo sempre, eternamente. Cantamos mais um hino para Yal, meus amados. É tremendo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno, Yal dos Exércitos, para todo sempre, eternamente. Ô grande Yal, muito obrigado por tudo. Aleluia, a plenitude de Yal. Nem a morte, nem a vida, nem anjos ou principados poderão nos separar do amor de Yal.
nem o presente, nem o futuro, nem todos os poderes irão nos separar do amor de Yahweh. Ninguém, meus irmãos, ninguém. Altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Yahweh, manifestado em Yahushua, o Mashiach, nosso Rei. Aleluia, meus irmãos. Yahushua nos justificou, Yahushua nos resgatou, por amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos ou principados poderá nos separar do amor de Yahweh. Ninguém, meus irmãos, poderá, nem o presente, nem o futuro, nem todos os poderes poderão nos separar do amor de Yahweh. Nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Yahweh, manifestado em Yahushua, o Mashiach, nosso Rei, Salvador. Yahushua nos justificou, Yahushua nos resgatou, por Yahweh, por amor. É o amor de Yahweh, este é o eterno amor de Yahweh, este é o Kadosh amor de Yahweh, este é o sublime amor de Yahweh. Se Yahweh é por nós, quem será? Quem será, meus irmãos, contra nós? Ninguém, meus irmãos, ninguém, pois Yahweh é por nós. Yahushua nos justificou, Yahushua nos resgatou, por Yahweh, por amor. Yahushua nos justificou, Yahushua nos resgatou, por Yahweh, por amor. Yahushua nos justificou, Yahushua nos resgatou, por amor, por Yahweh. É tremendo, meus irmãos, é tremendo. Aleluia, assim seja. Louvado seja o nome eternamente. Yahushua Mashiach vive eternamente, meus irmãos. É tremendo, é tremendo. Louvado seja o nome do Eterno, meus irmãos. Aleluia, meus irmãos. Muito obrigado, grande Yahweh. Muito obrigado. Todo louvor, toda honra seja dado a Yahweh dos exércitos, o nosso Rei, Yahushua HaMashiach. Vive eternamente. Em breve nós voaremos para Yahushua. Toda honra seja dada a Ele. Vamos começar, meus irmãos, o nosso estudo. Ontem eu já tinha começado o estudo, mas por qualquer razão que seja, o estudo foi parado no meio e eu não pude trazer todo o estudo para os irmãos, por isso que aqui estou eu. Eu espero trazer o estudo por completo dessa vez. Então, meus irmãos,
nós iremos falar sobre os 2 arrebatamentos que vai ocorrer, porque muitas pessoas estão deixando de crer sobre esse grande dia que há mais de 2000 anos nós que acreditamos em Yahshua Mashiach, nós esperamos. Então, meus irmãos, aqui está esse estudo e vamos começar. Então haverá 2 arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. O primeiro arrebatamento será para um grupo de pessoas qualificadas, que são as primícias. O segundo grupo vai ser para as pessoas que não chegaram à maturidade espiritual e para as pessoas também que deixaram de crer no arrebatamento. Meus irmãos, porque mesmo que você seja emergido em Yahshua HaMashiach, mas se você não acreditar nos 2 arrebatamentos, você vai ficar. Então, esse é por esse segundo grupo que não chegou à maturidade espiritual ou que deixaram de crer no arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, aqui o texto nos mostra que para que o anticristo possa se manifestar, tem que um grupo de vencedor ter que ser retirado da terra. Esse grupo é um grupo que não negou a Yahshua. Esse grupo é um grupo que chegou à maturidade espiritual. Este grupo é um grupo que está pronto para reger com século de ferro no milênio com Yahshua Mashiach. Então, o primeiro arrebatamento está nesse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, que diz que aquele que agora o detém, quando este grupo for tirado da terra, então aparecerá o ímpio, o filho da perdição, o anticristo. Então, só aqui nós podemos ver, meus irmãos, que o anti-Mashiach ele ainda não se manifestou, porque esse grupo ainda está aqui na terra. Esse grupo que é o sal da terra, esse grupo que são as primícias de cada era. Louvado seja o nome do Eterno. Só aqui nesse versículo nós podemos ver então que vai ter um grupo que vai partir antes do outro grupo. Só nesse versículo nós podemos ver então que vai ocorrer 2 arrebatamentos. Em Apocalipse 3, versículo 10, que representa, que fala sobre as 7 igrejas, nós podemos ver que haverá 3 igrejas na terra durante a tribulação, nesse tempo, nesse momento, antes da tribulação, mas no tempo de hoje, no tempo em que o anticristo há de manifestar, haverá 3 igrejas. Quais são essas igrejas? Essas igrejas são a igreja de Tiatira, Laodiceia e Filadélfia. Nós vimos ontem, meus irmãos, essas igrejas com o estudo que eu trouxe ontem, né? Mas como ele foi cortado no meio, por isso que eu estou retrasando ele de novo, tá entendendo? Então, esses 3 grupos, essas 3 igrejas são Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Nós vimos que Tiatira representa a igreja católica e nós vimos que Tiatira significa sacrifício contínuo. E o que está escrito nas cartas para essa igreja de Tiatira? O que está escrito nas cartas, meus irmãos, para essa igreja? Notamos que as cartas, quem foi que escreveu elas? Foi o próprio Salvador, Yahshua HaMashiach. Então, o que foi que ele escreveu para essas cartas, para a igreja de Tiatira? Está escrito: os seus filhos serão mortos na tribulação, para que todos o seu povo entendam e vejam que Yahshua veio para salvar seu povo. Então, a igreja de Tiatira
que são os católicos, não subirão na tribulação, mas sim eles morrerão. Isso quer dizer, meus irmãos, que os católicos, eles quando o Antimachia se manifestar, a Filadélfia já partiu, mas a igreja de Tiatira, ela não vai ser arrebatada. Por quê? Porque ela vai morrer na tribulação. Elas e os filhos delas. Quer dizer o que, meus irmãos, que está escrito aqui? Quer dizer que os católicos, na tribulação, eles vão morrer. E não sou eu que estou dizendo, meus irmãos. Foi o próprio Salvador que escreveu. Louvado seja o nome do Eterno. Então, nós podemos ver aqui qual será a outra igreja que ficará na tribulação. Vai ser a igreja da Laodiceia, que significa julgamento do povo. Mas por que essa igreja vai ficar também na tribulação? Porque o próprio Salvador disse: porque vocês não são nem quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. E por isso que essa igreja não vai ser arrebatada, ela vai ser deixada na tribulação. Mas, irmão Betuel, você também está julgando, condenando os irmãos da Laodiceia? Meus irmãos, eu não estou condenando ninguém. Eu só estou simplesmente lendo aqui o que está escrito nas cartas para a igreja de Laodiceia. E é isso que está escrito. Elas vão ser deixadas para trás. Por que elas vão ser deixadas para trás, meus irmãos? Porque simplesmente elas não adoram a imagem, mas elas adoram o nome da imagem. Entenderam, meus irmãos? Elas adoram a outro fundamento. Por isso que essa igreja vai ser deixada para trás. Vamos ver agora a última igreja, que é a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. O Salvador disse para essa igreja, vamos ver o que ele falou para essa igreja, meus irmãos. Porque vocês guardaram a minha palavra, também eu vos guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar as pessoas que aqui estão. Então, para esta igreja, meus irmãos, vocês podem prestar atenção que está escrito que ele vai nos preservar da hora, e não na hora da tribulação. Não é na tribulação, dentro da tribulação, mas sim antes da tribulação. Isso nos mostra que vai ocorrer um arrebatamento antes da tribulação começar. É tremendo, meus irmãos. Então, esta pequena palavra, nós temos que fazer muito atenção nela, porque ela diz que vai ocorrer 2 arrebatamentos, e não só um arrebatamento que é dentro da tribulação, ou então no fim da tribulação. Entenderam, meus irmãos? Então, da tribulação é antes de começar a tribulação. E não é dentro e nem no fim. Então, este versículo mostra muita coisa, essa pequena palavra. Nós podemos ver aqui que, então, Yahshua deu uma promessa para nós, para a Filadélfia. E qual foi essa promessa? De que ela não vai passar pela tribulação. A igreja Filadélfia, meus irmãos, ela não vai passar pela tribulação. Por que ela não vai passar? Porque ela chegou ao conhecimento da verdade. Ela sabe como é o nome do Pai
o nome do Filho e o nome da Nova Jerusalém. Ela chegou ao conhecimento espiritual da maturidade. Ela está pronta para poder reinar com Yahshua. Porque quando ela não fala nomes blasfêmicos. Ela não fala em outro nome, em outro fundamento, mas ela fala no verdadeiro fundamento, que é Yahshua Mashiach. É tremendo. Em Isaías 26, versículo 20, aqui nesse versículo, o Eterno diz que ele vai guardar um grupo de vencedor nos seus aposentos, até que a ira dele passe sobre a terra, que são os 7 anos de tribulação. Então, o Eterno vai guardar esse grupo de vencedor lá na glória. Eles não vão passar pela tribulação. Veja o que diz as cartas para cada era. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná. Ao vencedor de cada era, meus irmãos. Então, para cada era da igreja, haverá um grupo de pessoas que não vão passar pela tribulação. E isso foi uma promessa de Yahshua. Então, ele vai nos livrar para que esse grupo de vencedores seja guardado antes da tribulação começar. Que quer dizer antes de começar a tribulação? Então haverá 2 arrebatamentos, um antes e um depois. Veja os 2 arrebatamentos. 1 Coríntios 15, 51. Aqui nesse versículo está escrito que o segundo arrebatamento, ao toque da última trombeta, quando a trombeta tocar a 7ª, porque tem 7 trombetas, cada trombeta é uma ira do Eterno, mas quando a última trombeta tocar, aí então o último grupo vai ser arrebatado nas nuvens, finalizando toda a ira do Eterno. Isso quer dizer que isso nos mostra que se no segundo arrebatamento, na última trombeta vai ter o último arrebatamento, nos mostra que já ocorreu então o primeiro arrebatamento, que é ao toque da primeira trombeta. Então, na terra, então acontecerá o último arrebatamento. A igreja que não participou do primeiro vai passar por a primeira trombeta, a segunda trombeta e até chegar na 7ª trombeta. Eles vão passar pela tribulação. Nós provando assim que haverá 2 arrebatamentos. Tudo que está no Velho Testamento é sombra do que haveria de vir. Então, a colheita que era feita antes do trigo representa nós, a primícia. Isso nos mostra que haverá 2 colheitas, um antes da tribulação e um depois da tribulação, no fim, ao toque da última trombeta. É tremendo, meus irmãos. Por isso que nós temos que acreditar em 2 arrebatamentos. Se você deixar de acreditar em 2 arrebatamentos, como que você quer ser arrebatado? Como que você quer fazer parte dos 144 mil? Como que você quer fazer parte da primícia de Yahweh, se você deixou de acreditar no arrebatamento? Então, tem 2 grupos. Nós somos retirados em primeiro, o grupo que se tornou vencedor, aquele que renunciou à carne, aquele que renunciou ao mundo e viveu só para o Eterno. O restante que ficou vai ter que chegar à maturidade na tribulação para poder ser arrebatado.
Vocês viram, meus irmãos, o restante que ficou, que se nós podemos ver, é a igreja de Tiatira e a igreja de Laodiceia. A igreja de Tiatira, nós vimos que eles não tem nada para eles vão morrer, a menos que eles aceitem Yahshua antes de acontecer isso. Mas a igreja de Laodiceia, que são os nossos irmãos também, né? Todos são um irmão. Mas a igreja de Laodiceia que enxerga a verdade sobre o nome do Eterno Yahweh e o nome do Eterno Yahshua, e mesmo assim continua sob esses nomes blasfêmicos, eles vão ter que chegar à maturidade na tribulação para eles poderem estar prontos para ser arrebatados. Meus irmãos, Apocalipse 12, versículo 5 fala da mulher vestida do sol e com a lua sobre seus pés e com uma coroa sobre a cabeça, que estava grávida, pronto para dar à luz ao filho varão. O texto nos diz que esse filho varão vai reger todas as nações com cetro de ferro. É tremendo, meus irmãos. Esse grupo de vencedor aqui representa a primícia de Yahweh, aqueles que foram formados para ser sacerdote, para poder reinar com Yahshua. Então, Apocalipse 12, 5 fala desse filho varão, desse grupo de vencedor que vai ser arrebatado antes da tribulação. Quem é esse filho varão? Está escrito em Apocalipse 2, versículos 26 e 27, que diz: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao vencedor de cada era. São esses que são os vencedores, as primícias de Yahweh. Então, esses não vão passar pela tribulação. Esses são os vencedores. Louvado seja o nome eterno. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 5, fala de um grupo de vencedor que vai reger as nações. Então, nós vimos aqui que esse grupo está em Apocalipse 2, 26 e 27. Note que Yahshua Mashiach, quando ele não foi arrebatado, mas ele subiu lentamente para a glória de Yahweh. Nós mostrando aqui que esse grupo, que esses vencedores, que essas primícias não é Yahshua, mas sim nós mesmos, nós que estamos aqui, nós os vencedores, nós vamos ser retirados com força. É tremendo, meus irmãos. Isso nos mostra bem que não é Yahshua Mashiach, mas sim um grupo de vencedor que vai ser retirado daqui da terra, retirado com força. Então haverá bem dois arrebatamentos, um antes e um depois da tribulação. Então, quem vai subir no primeiro arrebatamento? Os 144 mil que tem na sua fronte o nome do seu pai, Yahweh, o nome do seu filho, Yahshua, e o nome da Nova Jerusalém, Yahushalam. Esses vão ser arrebatados porque eles conhecem o nome do Eterno e do seu Filho. Eles vão ser arrebatados porque eles acreditaram no primeiro e no segundo arrebatamento. Eles vão ser arrebatados porque eles perseveraram, eles guardaram a palavra da verdade. Vocês viram, meus irmãos, nós vamos ser arrebatados porque nós acreditamos que vai haver dois arrebatamentos. Nós acreditamos que o nome do Eterno é Yahweh. Nós acreditamos que o nome do seu Filho é Yahshua. Nós acreditamos que haverá dois arrebatamentos,
um antes e um depois. Por isso que nós seremos arrebatados. Se você não acredita em 2 arrebatamentos, e se você só acredita num, você só vai ser arrebatado naquele lá, no último, aquele que você vai ter que passar por 7 anos de sofrimento. E você não sabe se você vai chegar até no fim desses 7 anos com vida. Então, tem que acreditar que haverá 2 arrebatamentos. Então, eles vão ser guardados porque eles guardaram a palavra. Meus irmãos, quando você enxerga no fim de Apocalipse 14, você vê que ali se trata do 2º arrebatamento, que vai ocorrer depois da tribulação, pois ali você vê um outro anjo falando para aquele que está sentado sobre as nuvens: lança a foice, que agora a 2ª colheita já está pronta para ser colhida. Vocês viram, meus irmãos, essa 2ª colheita, quem é? São nossos irmãos da Laodiceia, que aprenderam o nome, o verdadeiro nome do Eterno, mas mesmo assim estão lá no nome blasfemo, no nome de outro fundamento. O que é que está escrito? Todo o povo da terra, meus irmãos, vai ter que se ajoelhar e reconhecer que Yahshua Mashiach é o Salvador. Todo o povo da terra. Então, que você gostou ou que você não gostou do nome de Yahshua, você vai ter que se ajoelhar na frente desse nome. Mas antes você aceitar esse nome, antes de começar a tribulação, do que você aceitar ele na marra. Entenderam, meus irmãos? Porque está escrito: a terra inteira vai se ajoelhar na frente de Yahshua. É tremendo. É tremendo, meus irmãos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a colheita que ficou já vai estar madura. A colheita que ficou, meus irmãos, no arrebatamento, no primeiro, essas pessoas, elas vão estar maduras dessa vez. Elas vão dizer: ah, eu que todo dia ia para a igreja, eu que todo dia ia orar no nome dos Zeus, no nome do Jesus, mas hoje eu entendo que o nome dele é Yahweh, o nome dele é Yahshua, e por isso hoje eu estou pronto para subir. Meus irmãos, eles vão entender, mas pena que eles vão ter que entender isso na tribulação. É por isso que, se você não quiser entender, não quiser passar pela tribulação, você tem que aceitar o nome de Yahweh e de Yahshua, porque esses são os verdadeiros nomes. Vocês viram, meus irmãos? Eu me chamo Betuel porque quando eu nasci, quando eu vim ao mundo, a minha mãe, ela escolheu, os meus pais escolheram o nosso filho. Ele vai se chamar Betuel. Mas por que ele vai se chamar Betuel? Porque essas letras já existiam no alfabeto. Isso não caiu do céu. Betuel não caiu do céu. Não. Eles botaram o meu nome porque já existia no alfabeto. Quando eu nasci, no alfabeto já existia A, B, C, D. Então vamos formar com essas letras, vamos formar um nome, e esse nome vai ser Betuel. Mas Jesus, como que ele se chama Jesus? Se quando Yahshua HaMashiach veio ao mundo, a letra, o alfabeto não existia.
não existia a letra J. Então como que vocês podem chamar ele de Jesus? Ele não se chama Jesus. A letra J só foi depois dos 1500. Mas Yahusha, o nome Yahusha existe no hebraico no ano 2 antes do Jesus que eles botaram. Então, o nome hebraico de Yahusha, ele já existiu desde quando? Desde quando o Todo-Poderoso mandou o anjo e falar para Miriam, bota esse nome, Yahusha, porque esse nome que salva, Yah salva. Por isso que ele vai se chamar de Yahusha. E não é desde agora, é desde quando ele veio ao mundo, no ano -2. Então, meus irmãos, nós temos que aceitar o verdadeiro nome, e não o nome que o mundo decidiu, o mundo escolheu um nome, um outro fundamento para eles adorarem. Até enquanto você não chega ao conhecimento da verdade, na frente do Eterno, você é inocente. Mas depois que você conheceu o nome do Eterno, Yah, o nome do seu filho, Yahusha, você tem que aceitar o verdadeiro fundamento, aquele que foi posto por o Todo-Poderoso Yah dos Exércitos. Não é por nada que ele mandou o anjo ir lá e dizer, põe esse nome. Isso quer dizer o quê? É que através desse nome que nós vamos ser salvos. Vocês viram, meus irmãos? É tremendo, né? Louvado seja o nome do Eterno. Então, no primeiro arrebatamento, o filho varão vai ser tirado com força. E ele vai ser levado diretamente ao trono. No segundo, então, aqui nós podemos ver que o primeiro arrebatamento que ocorrer, as primícias vão ser levadas diretamente ao trono. E no segundo arrebatamento, as pessoas vão encontrar com Yahshua Mashiach e com o vencedor nas nuvens. Meus irmãos, aqui nós podemos ver que vai ter 2 arrebatamentos. É 2, meus irmãos. Um antes de começar. Porque, meus irmãos, preste atenção. Se se ia ocorrer só um arrebatamento, eu ia dizer então, para que eu querer me apressar, para que eu querer andar na reta, para que eu querer fazer o esforço, se eu vou passar pela tribulação, se eu vou sofrer, entendeu? Não adiantava você querer estar pronto. O que é que o apóstolo Saulo disse? Vários correm no estádio, mas só um leva ao prêmio. Então, meus irmãos, nós temos que estar pronto para o primeiro. Nós não temos que pensar que só vai ocorrer um arrebatamento ou deixar de crer no arrebatamento. Entenderam, meus irmãos? Louvado seja o nome do Eterno. Como nós podemos ver, então, vai ocorrer 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. Em Apocalipse 6, aqui nós vemos falar de um grupo de anciãos, de 24 anciãos, que estarão lá no trono antes que se abra o primeiro selo. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que antes que comece a se abrir o primeiro selo, nós já estaremos lá em Yahushalom. É tremendo, meus irmãos. Como que você não, com isso, como que você não acredita nos 2 arrebatamentos? Se aqui está escrito que antes que o primeiro selo vai ser aberto, nós já estaremos lá no trono de Yah. Vocês viram, meus irmãos? Então, meus irmãos, esses 24 anciãos são os 144.000. São a 144
pessoas de cada era da igreja que estarão prontos para reinar com Yahshua. E eles vão ser retirados antes da tribulação. Antes que se abra o primeiro selo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, ali diz que os santos voltarão com Yahshua para o segundo arrebatamento. Quem são os santos? São os 24 anciãos, os 144 mil. São as pessoas que carregam na sua fronte o nome de Yahweh e de Yahshua. Veja que está escrito sobre as 10 virgens. 5 estavam com azeite e 5 estavam com pouco azeite. As 5 que estavam com azeite foram arrebatadas. Isso nos mostra que haverá um primeiro arrebatamento. As outras que ficaram vão ter que ir procurar azeite lá com as 2 testemunhas para poder ser arrebatado no segundo arrebatamento. Nós mostrando aqui que vai ter 2 arrebatamentos. É tremendo. Tremendo, meus irmãos. Então, os 144 mil, que são os vencedores, vão de cada era das igrejas, que está em Apocalipse 14, primeiro serão arrebatados antes da tribulação. Eles não fazem parte do grupo que está escrito em Apocalipse 7, porque Apocalipse 7 se refere às 12 tribos de Israel. Então, um grupo é um grupo, o outro grupo é um outro grupo. Muito ao contrário, o grupo que está escrito em Apocalipse 7 é uma mensagem profética deixada pelo Eterno para a nação de Israel. Leiamos Zacarias 12, capítulo 10. Aqui diz que o Eterno está nos mostrando que Israel transpassou, ele matou o Filho do Eterno. E um dia eles vão ter que reconhecer que Yahshua é o Filho dele, é o Filho de Yahweh. Assim como os irmãos da Laodiceia, meus irmãos. Vocês viram o que está escrito aqui? Olha, presta bem atenção no que está escrito aqui. O povo lá em Israel, que rejeitou Yahshua, eles que crucificaram Yahshua, eles vão ter que reconhecer que Yahshua é o Filho do Eterno. É por isso que eu disse para vocês, meus irmãos, a terra inteira vai ter que se ajoelhar na frente de Yahshua. A terra inteira vai ter que reconhecer que Yahshua, ele é o nosso Salvador. Então, se você gostou ou que você não gostou do nome de Yahshua, você vai ter que reconhecer. Meus irmãos. Então, para eles, os judeus que crucificaram Yahshua, eles vão ter que reconhecer que eles crucificaram o Filho do Eterno. É tremendo. Vejamos o que está escrito. Então, os irmãos da Laodiceia também vão ter que reconhecer. Por quê? Por que eles ficaram? Porque eles estão indo atrás de outro fundamento que não é o verdadeiro. Eles vão ter que reconhecer que o verdadeiro fundamento é Yahshua. Meus irmãos, é por isso que hoje eles estão renegando o nome de Yahshua. Mas um dia eles vão ter que aceitar o fundamento que já está posto, que é Yahshua o Mashiach.
É por isso que o anjo vai cortar o céu dizendo: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia, que deu de seu vinho a beber a todos os povos da terra. E qual é esse vinho, meus irmãos? É todos esses nomes blasfêmicos, todos esses nomes que vocês estão adorando até hoje. Vocês não querem adorar o verdadeiro nome, mas é todos esses nomes. É por isso que para muitas pessoas o anjo pode aparecer na frente deles e dizer para eles: olha, o nome do Eterno é Yahweh, o nome do seu filho é Yahusha, mas eles não vão acreditar. Pode ser um anjo, meus irmãos, que apareça, mas eles não vão acreditar. Você sabe por quê? Porque o filho da prostituta é tão grande que eles estão cegos. Eles estão cegos. Eles só estão no que eles aprenderam. E eles enxergam agora. Eles enxergam a verdade com todos esses vídeos, com todos essas provas arqueológicas que a gente bota para eles verem que o nome é Yahweh, que o nome é Yahusha, mas eles verem a verdade agora. Depois de 4 anos quase que a gente estamos trazendo o nome de Yahweh, 4, 5 anos, todos esses anos, eles verem que o nome do Eterno é Yahweh, eles verem que o nome do filho dele é Yahusha Mashiach, mas mesmo assim, eles continuam lá no nome blasfêmico do Zeus, no nome blasfêmico do Jesus, mas um dia eles vão ter que reconhecer. Por isso que eles vão estar prontos. Eles vão estar prontos para subir no segundo arrebatamento. Porque eles vão ver nossos irmãos Yaldim, eles tinham razão. Bastava só eu crer no nome e eu ia poder fazer parte das primícias. Meus irmãos, eu não estou julgando ninguém aqui. Quem sou eu para julgar alguém? Mas se hoje você chegou ao conhecimento da verdade, na frente do Todo-Poderoso Yahweh, você não é mais inocente. Se você hoje sabe que o nome dele é Yahweh e o nome do filho dele é Yahusha, e você não aceita o nome do filho dele, você está renegando o nome do filho dele. Por isso que Yahusha vai vomitar essa igreja da boca dele, porque eles estão renegando o Filho do Eterno. Vocês viram? Eu não li aqui ainda o que está escrito, a carta que está escrito para o povo de Israel. Vamos ler aqui. Eu não sei nem se eu escrevi isso. Um momento, meus irmãos. Então, Apocalipse 7 se refere também à igreja de Laodiceia, que ela enxerga a verdade, meus irmãos. Ela enxerga a verdade, mas não aceita. Não aceita o nome. Vocês sabem, meus irmãos, eu vou ler aqui, eu vou chegar aqui, mas vocês viram esses muçulmanos? Eles, desde criança, quando eles nasceram, eles aprenderam, assim que foi ensinado para eles, que o profeta Mohamed é ele que é o Salvador. E o nome do Deus deles é Allah. Mas eles aprenderam assim desde criança. Então, para você chegar e falar para um muçulmano que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do filho dele é Yahusha,
é duro para ele aceitar, porque ele já aprendeu desde criança de outra maneira, entendeu? Então só o Espírito do Eterno mesmo para fazer essa pessoa ver a verdade. E é por isso que é triste para o povo da Laodiceia que eles veem a verdade com todas essas provas arqueológicas que a gente coloca, mas eles não aceitam. Eles ficam nesse nome blasfêmico. E é duro para eles aceitarem. Por quê? Porque a vida deles inteira eles adoraram a Jesus. Mas eu adorei a Jesus um dia. Eu adorei a Zeus um dia. Mas depois que eu descobri da verdade, como que você pode continuar na mentira? Depois que você vê que o nome do Todo-Poderoso é Yahweh e o nome do filho dele é Yahshua, como que você pode continuar no engano que o mundo ensinou para você? Não, meus irmãos. Mas o que diz a mensagem profética deixada pelo Eterno à nação de Israel? A mensagem diz: louve, aí está o filho, multidão irão a ele, felizes, lutando pelo perdão de ser ouvido, unido pela recompensa de uma casa elevada, que ele multiplicará junto ao filho da mão direita. Vocês viram, meus irmãos, a carta profética que o Eterno deixou para a nação de Israel? Mas essa carta também serve para Laodiceia, porque eles vão ter que louvar. Eles vão ter que louvar. Olha o que diz aqui: multidão irão a ele, felizes, lutando pelo perdão de ser ouvido. Eles vão ter que pedir para Yahshua perdoar eles. Eles vão ter que clamar para Yahshua: Yahshua, me perdoa, porque eu não aceitei o teu nome. Me perdoa. Eu te imploro, me perdoa. Meus irmãos, eles vão ter que clamar, pedir perdão para Yahshua, para que Yahshua perdoe eles. Porque hoje eles estão renegando o nome dele. Vocês viram, meus irmãos? É tremendo, meus irmãos. Então, para o judeu, essa carta vai para o judeu, mas também para os irmãos que rejeitam, que renegam o nome de Yahshua Mashiach. Então, meus irmãos, vamos aceitar o nome do verdadeiro fundamento, que é Yahshua. Vamos acreditar no arrebatamento, no primeiro e no segundo arrebatamento, porque a vinda de Yahshua está próxima. Nós vemos que está finalizando os 2000 anos da sua morte, para ele poder vir arrebatar a sua igreja. Nós vimos o nascimento, a data do nascimento dele. Nós vimos mais ou menos em que dia que ele foi morto e que ele ressuscitou. E nós estamos vendo que os anos estão se cumprindo. Nós estamos vendo que os 2000 anos estão chegando no próximo ano. Então, vamos ter fé, meus irmãos. Vamos guardar fé na palavra. Vamos guardar fé que vai ocorrer 2 arrebatamentos e que nós queremos participar do primeiro. Em nome de Yahshua Mashiach. Aqui terminou esse pequeno estudo, meus irmãos. Eu peço perdão para os nossos irmãos da Laodiceia, os nossos irmãos de Tiatira, mas eu não estou aqui condenando ninguém, porque
Eu mesmo não sei nem se eu vou fazer parte dos 144 mil. Isso não quer dizer que por eu estar aqui trazendo a palavra, isso quer dizer, ninguém não pode dizer que ele vai estar lá, que ele já está salvo. Não, meus irmãos, nós todos lutamos para justamente ganhar a nossa coroa. Então, meus amados irmãos, aqui eu queria pedir perdão para os nossos irmãos, mas eu não quis ofender ninguém, mas eu simplesmente trouxe o que está escrito nas cartas para as igrejas, e aqui eu mostrei que nós devemos reconhecer que Yahshua Mashiach é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Eterno. Assim seja, meus irmãos. Eu agradeço por mais essa oportunidade. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Yahweh dos Exércitos. Em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Fique na paz, meus irmãos. Fique na paz. Yahweh é um e não existe outro além dele. Louvado seja o nome do Eterno. Sefer Torah. Ese es el hebreo que nos enseñará Yahshua HaMashiach. No el hebreo moderno, pero sigamos estudiando todos. No por eso nos tildemos de flojos, ya no aprendamos hebreo. No, hay que seguir aprendiendo hebreo. Pero el Eterno va a restaurar a Israel en todo. ¡Aleluya! Aquí ocupará el lugar desde ahora y hasta que el Eterno diga el Sefer Torah nuevo. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive.